Meus caríssimos irmãos, graça e paz. Olha, louvado seja o nosso Pai Celestial que nos ensina todos os dias, que nos disciplina, que nos corrige, mas que também nos anima e nos encoraja. Olha, certamente eu venho aqui com temor e tremor. Eu sei que muitas pessoas podem ficar chocadas com a realidade da vida, da existência e se sentir afrontadas por causa de alguns ensinamentos bíblicos. Mas a Bíblia é um livro de transparência, sabe? A Bíblia não oculta, a Bíblia revela. Os erros que ali estão apresentados é exatamente para que nós possamos aprender com eles e não cometê-los. Esta é a graça de Deus revelada em mostrar a nós o nosso estado depois da queda, antes da oportunidade de reconciliação que nós tivemos com Cristo Jesus. Então não fique chocado, não se sinta afrontado com este estudo. Na verdade é uma série, eu vou trabalhar muitas coisas de ordem emocional. Vou trabalhar muitas coisas, é claro, é só mais um estudo. Mas creia que esses estudos que eu tenho ministrado é porque vos amo, tá bom? É porque vos amo. E eu tenho recebido o amor de vocês aí também, na participação de alguma forma, ou curtindo, ou compartilhando, ou fazendo um comentário. Alguns já ativaram o sininho, então assim são notificados, eu não preciso nem compartilhar mais, porque eles recebem, já sabem os dias que eu estou gravando, que é terça, quinta e sábado. Eu sou muito feliz, sabe? E por isso nós vamos fortalecer isso cada vez mais para que esse conhecimento chegue ao máximo de pessoas possíveis e gere cura. Eu tenho dito que o diabo recruta os feridos e eu vou aprofundar nesse assunto hoje. Mas, irmãos, eu creio que Deus está levantando uma igreja totalmente curada, sabe? Porque Deus é um Deus que cura. Alguns irmãos têm me acompanhado aí nos meus estudos, né, sobre mente protegida ou mentalidade de um campeão. Tantas coisas, irmãos, foram construídas em nós por meio da família, por meio da cultura, da religião, filosofias e ideologias humanas, que acabam deformando cada vez mais a nossa identidade. E só a revelação da palavra de Deus pode nos voltar a um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, sabe? A essência, o ser integral, o integral que traz a integridade, um ser inteiro, identidade, autenticidade, uma vida sem máscaras, a vida como ela é. Esta graça que nos restaurou, que nos capacita a lidar com as dificuldades nos relacionamentos, sabe? De um mundo perverso, de um mundo pervertido, de um mundo que, como nós vimos no nosso vídeo áudio anterior, está revoltado contra Deus, revoltado contra as pessoas. Tem gente que tem raiva de si mesmo, sabe? Isso tudo é por não conhecer princípios poderosos das Escrituras. A igreja que Deus está adornando para si mesmo, sabe? Sem mácula, sem rugas, sem manchas. É uma igreja que avança. Nada pode parar esta igreja, ela avança porque ela está em Cristo. Esta igreja não é limitada por pessoas, nem por circunstâncias, porque foi curada pelo conhecimento da palavra de Deus.
E as feridas do homem, na maioria das vezes, estão no campo emocional. Escute, eu já disse isso. Para quem tem nos acompanhado nos estudos de quarta-feira, sabe do que eu vou dizer aqui. Alguns têm nos acompanhado nas lives, em alguns vídeos, sabe do que eu vou falar aqui. A humildade é a essência de Jesus Cristo. A humildade é a identidade de Jesus e o caráter de Deus em nós, o fruto do Espírito, o seu amor revelado a nós. Sabe, nós precisamos crescer nesse entendimento. Já o orgulho, ele é a essência de Satanás. Pessoas curadas, elas são humildes, elas aprendem algumas coisas, elas não querem apenas ganhar, elas aprendem a perder. Sabe, elas não ficam, ferindo outras pessoas por causa das suas feridas que estão abertas, que não foram curadas. Sabe, orgulhosos são vitimistas. Eu falo que o orgulho tem embutido em si o vitimismo, é isso que nós queremos quebrar, é isso que nós queremos aprender. Perder coisas, perder pessoas, nós não somos donos de ninguém, não somos donos de nada. Sabe, irmãos, Deus quer nos fazer pleno nele. E Ele quer ser suficiente para nós. Por isso que nós temos visto aqui algumas coisas muito importantes. E eu vou continuar falando hoje. De algumas coisas muito sérias, para nós repensarmos os nossos valores. Humildade é a essência de Jesus Cristo, orgulho é a essência de Satanás, orgulho é o DNA de Lúcifer, o orgulho é o alimento das trevas. Se nós não nos rendermos à palavra de Deus e aos seus princípios, nós vamos querer manter dentro de nós coisas que não nos levam a lugar nenhum, que não glorifica a Deus e que nos impede de sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Escute isso. Eu vou citar uma frase que eu compartilhei com a igreja numa quarta-feira de estudo bíblico. Nós temos o Entenda Escola, às 19h30 na quarta-feira. Deus recruta os fracos e os faz fortes, tornando-os campeões. Humildes, arrependimento e autorresponsabilidade faz os vencedores na terra. Eles adquirem resiliência. Todavia, o diabo recruta os feridos e os faz vítimas, tornando-os rebeldes. Isso tem a ver com o orgulho de Lúcifer. E essas pessoas passam a usar de desculpas e autocomiseração, que faz deles pessoas derrotadas, que desistem muito fácil diante dos obstáculos, dos desafios, das oposições. E eu disse, vai haver sim pessoas e circunstâncias. Sabe, uma coisa que eu falo sempre, você só chegou aonde você chegou hoje por causa das pessoas com quem você se conectou. Isso é muito sério. A maioria dos nossos problemas não está relacionada a circunstâncias, está relacionada a pessoas. E se nós não formos curados, nós não vamos saber nos relacionar com pessoas. Se não houver cura, não há unidade. Então não cumpre o propósito de Deus na terra. Mas para que haja cura, precisa haver humildade, um nível de consciência de que eu estou carregando algumas coisas em mim que não condiz com o caráter de Cristo. Entenda isto. Nós começamos com a história de Caim, e eu disse que eu daria vários exemplos nas Escrituras. Mas eu vou falar de apenas um que me chama bastante atenção. Nós terminamos o nosso estudo passado, e quem não viu o estudo passado, vale a pena você pegar ali algumas coisas que já foram passadas. Escute isso.
Nós falamos de Caim e terminamos falando de Nimrod, a Torre de Babel, tornar o nosso nome célebre, orgulho de Lúcifer. Vamos fazer uma torre alta. Isso não te lembra alguma coisa nas Escrituras? Para elevar o nosso próprio nome? Escute, irmãos, você não precisa querer exaltar seu nome diante dos homens. Quem exalta teu nome diante dos homens é Deus. Foi assim que ele fez com Abraão. Eu tornarei o teu nome célebre. Você não torna o seu nome célebre. Há um tempo e um modo. Existem coisas que vão sendo alinhadas, corrigidas, até que você esteja pronto para entrar em lugares que você pode cumprir propósitos que há de glorificar a Deus e abençoar a vida de outras pessoas. O sistema religioso, ele é terrível, porque tem pessoas feridas no altar e elas não sabem perdoar, elas são rancorosas, elas ficam amarguradas, elas não sabem perder para ganhar, não sabem morrer para viver. Escute, campeões na trajetória da vida, eu costumo dizer isso, eles aprenderam a lidar com a rejeição que sofreram, com intimidação, porque vão querer te fazer medo, mas campeões não estão para ser intimidados mais, com acusação, com injustiça, infidelidade, deslealdade. Campeões, eles aprendem na trajetória, no processo da vida cristã, a lidar com abandono, com traição, com desamparo, sabe? Com a crítica e com afrontas. Nós estamos numa guerra invisível e a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Algumas pessoas nem sabem por que agem como agem, por que fazem o que fazem. Elas precisam ser curadas. Deus quer curar feridas, por isso que esse estudo, embora ele seja revelador, ele não é numa perspectiva negativa, é numa perspectiva positiva para nós compreendermos princípios poderosos, para fluirmos naquilo que Deus tem para nós e através de nós. Campeões aprenderam a lidar com a exclusão e a expulsão, com o isolamento, a insignificância, com a solidão, com a zombaria, o abuso e a dependência. Eles já não vivem mais nessa dependência, eles aprenderam a codependência, sabe? Eles não vivem mais como parasitas buscando hospedeiros para sugar. Não, irmãos, campeões, eles têm a mente renovada, metanoia, arrependimento. Escute isso, traz autorresponsabilidade. Campeões não têm que culpar ninguém pela vida que está vivendo ou pela vida que gostaria de viver e não está vivendo. Eles não precisam acusar ninguém. Não precisam. Eles aprenderam a lidar na trajetória com tudo isso que eu falei aqui. E lembre-se, a sua reação à rejeição revela o que está dentro do seu coração. Sabe, toda pessoa que já foi curada sabe lidar com rejeição. Uma pessoa que está com ferida aberta, quando ela é rejeitada, ela demonstra o seu coração e ela demonstra que o seu coração ainda tem restícios da maldade. É triste o que eu estou falando, mas eu tenho estudado isso há um bom tempo. É a realidade do mundo em que nós vivemos. Um exemplo forte de uma pessoa regimentada por um propósito ruim, mesmo tendo conhecimento de Deus, ele foi ungido por Deus, assim como Lúcifer. O nome desse personagem na Bíblia é Saul, ungido por Deus, mas não compreendeu o princípio para viver autoridade, para ter intrepidez, para ter ousadia. O coração dele se feriu ao ver o ministério que Deus havia dado a Davi. Ele teve a mesma síndrome de Lúcifer, orgulho. Isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Ele ficou ferido e terminou a sua vida mal, porque não foi curado. Sabe, Deus rejeitou a oferta de Caim.
E Caim foi questionar Deus, o seu semblante decaiu. Na verdade, Caim foi diante de Deus como se Deus fosse o responsável. Mas Deus disse assim: olha, não é se procederes bem que a tua oferta seria aceita. Na verdade, antes de Deus aceitar o que você tem a oferecer, Ele sonda o seu coração. Ele sonda o seu coração. Então a sua reação revela o seu coração. E se você não tiver curado, você reage de maneira errada. Aquela ira que nós vimos, aquela revolta contra Deus, aquela grosseria para com o próprio Deus, isso são coisas que vão acontecendo na vida de alguns cristãos e eles nunca conseguem se conectar com o Pai amoroso. Sabe, a obra de Cristo na cruz, Ele foi ferido naquela cruz para nos curar, mas nós temos que compreender isso, porque senão, irmãos, esse evangelho que a gente diz ser evangelho de Cristo vai ser usado sutilmente, em vez de ser usado para edificar a vida, curar a vida, salvar vidas, mas para ferir, machucar mais as pessoas, destruir vidas. Sabe, é muito sério o que eu estou falando. E eu disse que eu tenho vários exemplos nas Escrituras de pessoas cujo coração ferido levaram eles a fazer coisas terríveis. É claro, alguns tiveram um entendimento e foram curados. Outros não se humilharam, não reconheceram que alguma coisa estava errada em suas vidas e quiseram continuar o ministério sem Deus estar presente mais naquilo que eles estavam fazendo algo em nome de Deus sem Deus estar presente naquilo que eles estavam fazendo, por causa do coração, o coração ferido. Eu vou mostrar para você o que é isso, mas eu quero que você pense mais uma vez sobre algumas características dos feridos. E por que eles se feriram? São traumas, talvez da infância. A cultura e a sociedade, irmãos, o sistema que rege o mundo é um sistema que vai contra a mentalidade do campeão. É um sistema que vai contra os princípios da palavra de Deus, que fala que nós somos mais que vencedores. E o livro de Apocalipse está dizendo: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Deus tem negócio com vencedores, são aqueles que Ele chama na sua fraqueza e fortalece e os levam a fluir na terra segundo o seu propósito, para louvor da sua glória. Sabe, curando, libertando, salvando, intercedendo, jamais acusando, sabe, jamais condenando, confrontando sim, disciplinando sim, mas amando as pessoas. Escute isso. São quebraduras emocionais. Quando eu terminar essa parte aqui do diabo recruta os feridos, é a segunda parte hoje, eu vou tentar concluir hoje. Mas quando eu terminar, eu vou começar a fazer uma série de estudos na área emocional, porque nós seremos identificados. Quantas coisas foi identificada em mim e eu continuo identificando à medida que eu me aprofundo nesses estudos, e eu tenho que pedir a Deus todos os dias, como nós vimos no estudo da graça: Deus, perdoa-me, eu quero viver em plenitude, eu quero viver o propósito. Sabe, não é viver para si mesmo, sabe? Quando se fala de pessoa mimimi, sabe? Isso é mais profundo que a gente imagina. Autocomiseração, sabe? Carência emocional, cria limitação na vida do homem, dependência, sabe? Culpar e responsabilizar as pessoas por aquilo que cabe somente a você é por não entender que Deus ele veio para te curar em Jesus Cristo.
e te dá do seu Espírito Santo, te dá a mente de Cristo. É isso, irmãos, é a igreja indo um pouquinho mais além. São quebraduras emocionais, fraturas emocionais. Eu sempre dou o exemplo aqui da minha mão, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, escute isso. Só Deus sabe o que aconteceu comigo quando essa cicatriz aconteceu. Foi tanto sangue que eu desmaiei, que eu vomitei. Tem gente que por causa de ferida aberta está vomitando as suas doenças. Coitada da pessoa que foi me atender lá no João 23 em Belo Horizonte. Tem cristão, irmãos, vomitando. E é triste falar sobre uma realidade de Apocalipse que Deus está enfermo a respeito de algumas pessoas. Mornas, Ele está também a ponto de vomitá-las da sua boca. Sabe, irmãos, é muito forte o que nós estamos trabalhando. Isso diz respeito à igreja, mas diz respeito a um monte de gente. E talvez dê tempo de eu falar isso hoje. Se não der tempo, eu vou continuar com vocês e eu creio que vocês vão continuar comigo e vão levar a sério esse nosso estudo. Eu não estou brincando. Isso aqui não nasceu de uma hora para outra, é estudo. Eu tenho trabalhado. Quem caminha comigo sabe que eu tenho trabalhado isso há muito tempo, muito tempo. Não apenas diante de multidões eu tenho ministrado essas coisas, mas eu tenho acompanhado algumas pessoas que chegam para mim totalmente arrebentadas, machucadas, feridas, frustradas, decepcionadas, traumatizadas. E ó, irmão, quando Cristo ele entra na vida dessas pessoas, eu não estou falando que algumas pessoas machucadas não têm Cristo. A verdade é que elas não entenderam como Cristo opera no processo de cura da nossa alma. E aí elas ficam perdidas, desnorteadas. E o seu problema sempre será o outro, culpando e se culpando, culpando os outros e se culpando por não viver o que gostaria de estar vivendo. Pessoas não curadas, elas são levadas ao segregamento. Pessoas não curadas, elas são levadas à marginalização. Pessoas não curadas têm sentimento de inferioridade. Então elas ficam fazendo comparação, disputando. Você não tem que ser melhor do que ninguém, apenas melhor do que você mesmo. E quando você descobrir que você não é bom em si mesmo, você vai clamar todo dia para que Cristo seja tudo em você. Escute, é desse ambiente de pessoas feridas que surgem os anarquistas, os classistas, os individualistas, os sindicalistas por uma causa egoísta. Defesa de interesses de uma minoria em detrimento da maioria. São dos feridos que surgem aqueles que clamam por democracia, mas ao mesmo tempo querem usar da ditadura da opinião. Ninguém pode discordar deles. Irmãos, nem Deus obriga ninguém a concordar com a sua palavra. Deus não trabalha com imposição a nós, Ele trabalha com convicção. E o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. As pessoas querem empurrar goela abaixo aquilo que eles acham. Muita gente cheia de opinião, cheia de palpite, mas sem profundidade em nada. Eles são rasos. Pessoas rasas, elas são superficiais, e coisas superficiais são facilmente removidas. Deus quer, eu creio nisso, Deus quer aprofundar-nos no entendimento mais profundo do seu caráter.
a fim de que vivamos para louvor da sua glória e para que o mundo veja e digam: é esse povo que eu quero acompanhar, é com esse povo que eu quero andar. O princípio é esse. Pessoas feridas, machucadas emocionalmente, culpam a família. Os seus problemas pessoais, o problema é a economia, o problema é o governo. Elas nunca assumem responsabilidade dos seus atos, da maneira como lidam com aquilo que receberam da parte de Deus. São pessoas amarguradas, são pessoas tristes, cabisbaixas. Elas usam de mentiras e querem fazer atalhos, buscam facilidades, não querem pagar preço, querem as coisas de graça. Dificilmente elas estudam a respeito de algum assunto e quando alguém que estudou vai falar de um assunto, elas olham com desdém. Pessoas feridas são sarcásticas, elas zombam, elas estão revoltadas contra Deus, zombam daqueles que creem, daqueles que vivem uma vida consistente, uma vida de firmeza. Que o Espírito Santo traga o nosso coração numa sinfonia, sabe? Não se acuse por aquilo que fizeram com você, se te machucaram, se te feriram, sabe? É isso que o inimigo quer fazer com as pessoas, intimidá-las, colocar medo nelas. Quantas pessoas, homens fazem isso com mulheres e faz você se sentir culpada? Pais estão fazendo com os filhos, filhos estão fazendo com os pais e a ferida ela continua num ciclo incurável. Que o Espírito Santo traga a redenção que nós precisamos. Que o Espírito Santo ele traga a cura que nós precisamos. Sabe, a obra de Cristo é para reconciliação, para que tenhamos paz uns com os outros. O tempo está correndo aqui muito rápido, sabe? Não fique se culpando. O diabo trabalha com acusação. Deus, por meio de Jesus e do Espírito Santo, é intercessor. E nós temos que aprender a interceder pelas pessoas em vez de acusá-las. Escute isso. Deus trabalha com aceitação, é o diabo que trabalha com rejeição. Só que Deus, na sua graça infinita revelada em Jesus, ele nos aceita e depois ele vai nos aprovar. Porque ele vai nos provar no processo. O conhecimento da palavra, nós estamos sendo provados, as tentações nos provam, as provações nos provam, sabe? As lutas da vida nos provam, para o quê? Forjar o nosso caráter. Não há nenhum problema no que Deus faz, ele aceita. Ele chama você como você está, mas não é para você ficar como você veio, a gente sabe disso. A gente ouve sempre, as pessoas entram no Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou dentro delas. Agora o diabo trabalha com rejeição o tempo todo. Acusação, culpa, intimidação. Olha para você ver, não fique justificando os seus erros, nem se ache perfeito. Algumas pessoas são perfeccionistas. Aprenda com seus erros e nunca erre nos mesmos erros. Sabe, Deus nunca fica assustado com o pecado do homem. Sabe o que surpreendia Jesus quando ele passou pela terra no seu ministério? A incredulidade dos homens. Escute isso. Incredulidade. Ele purifica pelo seu sangue o homem de todo pecado. Fuja de atalhos, de fórmulas mágicas, sabe, de facilidades. Viva o Evangelho. O sacrifício, ele faz parte desse processo. Abandone a arrogância.
Seja capaz de pedir perdão, seja capaz de pedir ajuda, seja capaz de pedir sabedoria. Não seja limitado ao lugar onde você nasceu, à família de onde você veio. Não diga eu não tenho oportunidade. Eu vou ter que concluir aqui, mas eu preciso que você continue caminhando comigo, porque nós vamos nos encontrando no estudo, nas reflexões. E após essas reflexões nós podemos orar sim, você pode dobrar o seu joelho e orar. Eu vou compartilhar mais uma vez. E você também pode compartilhar, porque você sabe que tem muita gente ferida e o inimigo está buscando pessoas feridas para cumprir seus propósitos. E o propósito de Deus para a igreja não é pessoas feridas, é pessoas curadas para curar. Um forte abraço. Vamos juntos? Está disposto? Comente aí embaixo se você vai comigo até o final. Amo vocês e em Cristo avançar.